Olha só, pessoal, Javier Milei segue empolgando com os resultados que ele entrega. Veja aqui, por exemplo, esse gráfico a respeito do preço dos alimentos, da variação semanal de preço de alimentos. A gente tem tratado disso aqui, inclusive, nos últimos dias. Já trouxe esse gráfico em outra oportunidade. Aqui, na verdade, é mais do que alimentos, né? São itens de alta frequência, coisas de supermercado. E nós temos, na quarta e última semana do mês de junho, uma queda nesses preços, uma deflação. Pois é, quem diria, 6 meses depois, quase 7 meses depois, a situação praticamente resolvida. Uma coisa impressionante de fato, né? E que causa até aí, vamos colocar, um esperneio da grande mídia argentina, certamente esquerdista também, como esse gráfico, sobre qual você já viu o que está errado aqui, é claro, mas a gente vai mostrar de forma geral aqui qual que é o problema dele, né? Só que, para juntar todas as notícias do Javier Milei, fazer aquele quase diário vídeo sagrado aqui no canal falando do governo Milei, pois bem, olha, mais uma ideia legislativa do Milei bastante disruptiva, que é propor a redução da maioridade penal para 13 anos. Pois é, meu amigo, aqui no Brasil a gente batendo cabeça com 16 anos, lá na Argentina a conversa vai ser 13 anos, né? Olha que coisa impressionante. Vamos conversar então aqui sobre esses temas, sobre esses assuntos, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o ponto aqui é o seguinte: a respeito do preço aqui de itens de alta frequência, né? Alimentos, cadê? Tem os itens aqui que aparecem, né? Cesta de alimentos, perfumaria e limpeza. Então, esses itens têm a variação semanal mensurada aqui. Os meses de fevereiro, março foram mais cruéis, com certeza. Abril já tinha uma tendência de queda aqui também, você pode ver nessa parte aqui do gráfico. 2 meses de abril tiveram uma redução nos preços, né? O mês de maio deu uma leve piora, mas o mês de junho, meu amigo, olha isso aqui, olha esses números de junho, cara. Você teve um leve aumento aqui na primeira semana, uma estabilidade na segunda, quase nada de aumento na terceira semana, e isso aqui já foi revertido agora, nesta última semana de junho, com uma redução de preços, o pessoal chama de deflação, de 0,1%, uma coisa impressionante de fato aí, e que demonstra, olhando aqui a fotografia do mês de junho, conforme eu falei, abril teve redução de preços, mas houve uns aumentos consideráveis. Então, no frigir dos ovos, o resultado naquele mês foi um aumento considerável. Aqui em junho já estamos com uma clara tendência de estabilidade nos preços. De forma geral, ainda vai ter um aumento, sim, provavelmente só disso aqui, 0,6%, que é pouquíssimo, pouquíssimo mesmo para a característica argentina. Na verdade, já é 0,6%, já é um patamar brasileiro. A gente vê isso no IGPM, a gente já viu isso no IPCA esse ano, até mais do que isso, inclusive. Então, é algo extraordinário, sem dúvidas, fruto, é claro, de um bom governo, de uma boa gestão econômica focada em restringir a emissão de moeda, que é o que causa a inflação. Aliás, é a inflação em si, a expansão da base monetária era o problema argentino, a grande fonte da tragédia econômica, né? Na verdade, o agente causador real era o déficit fiscal, que levava o governo a imprimir mais dinheiro, que causava a inflação, aumentava os preços. Javier Milei foi na raiz do problema, no déficit, combatendo isso, cortando na carne estatal, reduziu o número de ministérios pela metade, reduziu assessorias, secretarias, paralisou obras públicas, demitiu milhares, dezenas de milhares de funcionários públicos, cortou um monte de incentivos, de subsídios, de benefícios, fez o que era necessário para chegar nesse cenário aqui, que vai ser sentido de forma cada vez mais positiva pelo povo argentino, sem dúvidas, né? Aliás, já estão sentindo, porque a popularidade dele só faz crescer. Poucas semanas atrás, eu trouxe aqui no canal a notícia de que o Javier Milei já era o presidente mais popular da América do Sul, deixando o Lula no chinelo com tranquilidade, mesmo Lula contando aí com o IBGE,
contando com Datafolha, né? Mesmo Javier Milei, com todo mundo contra ele na grande mídia, no mundo político, esse establishment que a gente conhece muito bem, que não reflete a vontade popular, a percepção popular, mas sim os interesses de alguns grupos bastante mesquinhos, né? Ainda assim, ele é um cara extremamente popular. E aí o pessoal já partiu para apelação, de fato, porque dá uma olhada nesse gráfico aqui. É brincadeira um negócio desses, né? Imagem do presidente Javier Milei variando entre muito boa, boa, ruim, muito ruim, ou não sabe, não respondeu, né? Então você pode ver que claramente a avaliação positiva do Milei é muito maior. Estamos falando aqui de 55% de aprovação do governo dele contra 41% de reprovação, 42% aqui, né? Então, era de se esperar que essa parte verde do gráfico fosse maior, né? Era de se esperar que esse verde escuro fosse do tamanho desse verde mais claro e que ambos aqui fossem similares a esse aqui do muito mal, né? Então, aqui eu diria, para quebrar o galho da galera, que eles inverteram esse verde escuro com esse vermelho mais claro aqui. Faria sentido o gráfico dessa forma, mas ou faltou revisão ou fizeram na sacanagem mesmo isso aqui, para parecer que a desaprovação do Milei é maior. Isso aqui apenas representa o esperneio da grande mídia querendo pintar um cenário que não existe. O povo ama o Javier Milei. Essa é a verdade. E como eu sempre digo aqui no canal, ele não está focado só na questão econômica, não apenas na questão política. Ele está focado em todos os aspectos, especialmente na guerra cultural, que é mudar a narrativa, mudar os discursos, reverter isso. Isso está na mão da esquerda tem décadas. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, em grande parte do Ocidente. Javier Milei quer reverter esse cenário, trazendo um debate muito mais honesto para ser colocado em cima da mesa, né? E ele está apostando, por exemplo, na questão da segurança pública. Já adotou lá o seu método Bukele na cidade de Rosário, reduzindo em 70 e tantos por cento, 73, eu acho, 78%, não me lembro o número certinho, do número de homicídios daquela cidade que era a mais violenta do país. Um resultado impressionante de fato, né? E ontem, sexta-feira, o governo dele, que tem ali como a Patrícia Bullrich, ela como a secretária, a ministra de Segurança, né? Melhor dizendo, eles anunciaram um projeto de lei reduzindo a maioridade penal no país para 13 anos, né? Olha, mas que queda brusca, né? Uma queda até agressiva de 18 para 13 anos. Não, aí que você se engana. A maioridade penal na Argentina já é de 16 anos. Então, uma situação diferente do Brasil. Você que é novinho aí, 17 anos, 16, acha que pode ir para a Argentina com aí R$ 20 no bolso e tocar o rebu sem grandes problemas? Fica de olho, você pode ir preso lá. Então, atualmente existe ali essa maioridade penal que já é de 16 anos. Aqui no Brasil a gente está ainda discutindo esse tema aí e tudo mais, né? Não sei exatamente se com 16 anos a forma como os argentinos aí pegos em algum delito são julgados é igual àqueles maiores de 18. O projeto aqui do governo, né, Regime Penal Juvenil, estabelece um regime penal diferenciado para aqueles criminosos entre 13 e 18 anos, né? Com penas que podem chegar até 20 anos de prisão, meu amigo. Então, não é molezinha isso aqui, não. Ou seja, eu não sei se existe aqui algum tratamento diferenciado já para 16 e 17 anos e eles querem apenas ampliar isso aí, colocar de 13 até 18 anos incompletos, ou, enfim, né? Se vão criar um novo regime todo aqui do zero e tudo mais. Então, qual que é a ideia por trás disso aqui, né? Obviamente, a gente vê isso aqui no Brasil até mais, né? 18 anos é a maioridade aqui, o quanto adolescentes são usados para cometer crimes, até crimes violentos, como homicídio, porque eles não vão pegar tanta cana, tanta cadeia quanto um adulto, principalmente adultos que já tenham passagem pela polícia, que já tenham cumprido pena anteriormente. Então, o menino novo comete um crime desses aí, amando de adultos do crime, já começa a sua vida logo aí, arruinando a sua alma, as suas perspectivas, cometendo crimes graves, ainda com pouca idade, e isso acaba sendo usado como escudo para bandidos de mais idade.
Quando você reduz a maioridade penal, você acaba com esse incentivo para você colocar os menores de idade em condições de criminalidade mais intensas até, né? Porque eles ali vão ter uma vantagem do ponto de vista no cumprimento dessas penas, aliás, podem até não cumprir. A ideia por trás disso sempre é essa, por trás desse tipo de projeto de lei, é justamente você tirar o incentivo para corromper os menores de idade, os jovens e tudo mais, criando aí, é claro, um mecanismo mais efetivo para evitar esse tipo de cenário. E o povo argentino vai gostar disso aqui, todo mundo gosta, né? Ninguém aguenta o delinquente juvenil, ninguém aguenta esses meninos entrando para a criminalidade cedo, é uma tragédia completa. E o Javier Milei sabe o que faz, né? Do ponto de vista da popularidade dele. Ele vai apostar em algumas coisas que não causam polêmica, não causam celeuma, muito pelo contrário, reforçam a imagem positiva que o povo tem dele, principalmente em coisas de segurança. Hoje, qualquer um, inclusive na América Latina, que queira ganhar pontos de popularidade na área de segurança pública vai copiar o Nayib Bukele. É inevitável, porque o cara lá conseguiu se reeleger com 80 e tantos % dos votos, né? Então, o pessoal já sabe o caminho a seguir nesse ponto, e o Milei com certeza vai seguir por esse caminho para melhorar essa popularidade dele ainda mais aqui, deixar esse gráfico aqui ainda melhor, né? Mesmo que a mídia continue colocando errados os números para sacanear o espectador mais desatento. Mas a verdade, todos nós sabemos, Javier Milei já é um grande sucesso. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!